Sejam bem-vindos ao Jornal VHV Notícias, eu sou Isabel Félix, repórter VHV, vamos às manchetes de hoje. 9,5 milhões de beneficiários do INSS serão notificados sobre descontos. CPI das Bets, Virgínia Fonseca nega uso da cláusula da desgraça. Copom eleva a taxa básica de juros para 14,75%. Polícia investiga golpes contra pensionistas com contas na Caixa. Beneficiários do INSS devem ficar atentos para não cair em novo golpe. Polícia faz ação para prender suspeitos de integrar facção criminosa. Vamos às matérias completas agora em seu jornal VHV, aqui a informação acontece. Notícia, informação, prestação de serviço e tudo o que você precisa saber. VHV Notícias. Agora, na sua rádio VHV, conectada com você. Quase 9 milhões e meio de aposentados e pensionistas do INSS devem ser notificados nesta terça-feira sobre descontos irregulares no contra-cheque. O aviso é pelo aplicativo para celular Meu INSS. Quem receber a notificação pode, a partir desta quarta-feira, pedir o ressarcimento dos descontos indevidos pelo aplicativo da Previdência. A pessoa também pode ligar no número 135 e solicitar a devolução do dinheiro e pedir mais informações. Aqui um alerta importante. Essa notificação é feita somente pelo aplicativo Meu INSS, ou seja, não tem ligação de telefone ou envio de mensagens por SMS ou e-mail. O Instituto reforça o alerta para tomar cuidado com golpes. E o passo a passo é o seguinte: a pessoa deve baixar o aplicativo Meu INSS, disponível para celulares Android e da Apple. Acessar o aplicativo com CPF e senha do gov.br para logar. Lá dentro, clicar na lupa e no campo do que você precisa, digitar Consultar descontos de entidades. Caso tenha algum, marcar se foram ou não autorizados. Então a pessoa deve informar e-mail e telefone para contato, declarar se os dados são verdadeiros e confirmar no botão Enviar declarações. Esse procedimento pode ser feito também pelo site meu.inss.gov.br. Quem não tem uma conta do gov.br pode acessar o site gov.br/governo digital ou baixar o aplicativo para celulares. Inclusive, o aplicativo é mais recomendado. Assim que a pessoa solicitar o ressarcimento, a entidade responsável pelo desconto vai ter 15 dias para comprovar se o desconto foi autorizado ou terá que devolver o dinheiro ao INSS, que então vai repassar para a conta do segurado. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. Mesmo com a autorização do Supremo Tribunal Federal para ficar em silêncio, a influenciadora digital Virgínia Fonseca falou à CPI das Bets do Senado e começou dizendo ter consciência do impacto que suas mensagens têm sobre os mais de 53 milhões de seguidores e que, no caso das propagandas sobre apostas virtuais, sempre alertou seu público. Quando eu posto, eu sempre deixo muito claro que é um jogo que pode ganhar e pode perder, que menores de 18 anos é proibido na plataforma, se possui qualquer tipo de vício, recomendado é não entrar e para jogar com responsabilidade. Coloco sempre todas as imagens do CONAR, exigidas pelo CONAR, então eu sempre deixo isso claro. Nunca falei que é para a pessoa entrar para fazer o dinheiro da vida dela, nunca pontuei isso. Sobre os contratos e posts patrocinados feitos para casas de apostas virtuais, Virgínia disse que nunca houve qualquer acordo para aumento de ganho com base na perda dos jogadores, a chamada cláusula da desgraça. Ela explicou que era um contrato padrão, válido para todas as publicidades que faz e que previa um aumento de remuneração para ela em caso de aumento de lucro para a empresa. Mas que no caso das bets isso nunca ocorreu. Eu fechei o meu contrato com o Esporte da Sorte e esse valor que eles me pagaram, se eu dobrasse o lucro dele, eu receberia 30% a mais da empresa, em momento algum, sobre perdas dos meus seguidores. Nunca teve sobre isso no contrato, meu contrato não tem nada de anormal. Então, o que aconteceu foi isso, mas que nem foi atingido esse valor, nem foi dobrado, então eu nunca recebi R$1 a mais do que o meu contrato de publicidade que eu fiz por 18 meses. Virgínia Fonseca foi chamada à CPI das Bets como testemunha para falar sobre os impactos de seus posts. É que esse é justamente um dos pontos centrais da Comissão Parlamentar de Inquérito das Apostas Virtuais. Entender como funcionam os contratos com os influencers, o tamanho da influência dessas pessoas sobre
sobre os jogadores e sobre a ideia que eles têm de regulamentação de jogos e casas de apostas. A senadora Soraya Tronic, autora do requerimento, explica. A influência de uma pessoa como ela e outros tantos, porque ela é mais uma influenciadora, é muito importante e focada principalmente em adolescentes, pessoas mais novas. Então eu entendo que ela todos devem transmitir uma mensagem positiva em relação a tudo. Então a influência que ela pode estar exercendo pode ser uma influência prejudicial à população brasileira. Ao lado do advogado, a influenciadora respondeu a maior parte das perguntas dos senadores. Apenas usou o direito de não responder para falar de detalhes financeiros dos contratos, especialmente do valor que recebeu das bets, mas deixou claro que declarou tudo à Receita Federal. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti. Os fatores que pressionam a inflação seguem aquecidos e, por isso, os juros devem seguir altos no Brasil. Essa é a avaliação do Comitê de Política Monetária do Banco Central. A ata da última reunião, em que a taxa básica de juros subiu para 14,75%, foi publicada nesta terça-feira. Segundo o documento, a atividade econômica e o mercado de trabalho seguem aquecidos, apesar de uma incipiente moderação no crescimento, o que aumenta o consumo. Para o cupom, esfriar esse movimento é importante para reequilibrar oferta e demanda e levar a inflação à meta de 3%, com tolerância de 1,5% para cima ou para baixo. Em abril, ela chegou a 5,53% no acumulado de 12 meses, de acordo com o IBGE. A ata também mostra a necessidade de reformas estruturais e da disciplina fiscal por parte do governo federal para reduzir o custo da desinflação. O professor de economia da PUC do Rio Grande do Sul, Adalmir Marchetti, acredita que a taxa de juros já está reduzindo o ritmo da economia, mas que deve haver mais um aumento da Selic na próxima reunião do comitê. Teria uma combinação de uma política monetária muito contracionista e uma política fiscal expansionista. Portanto, a gente pode esperar, nessa perspectiva, mais um aperto da política monetária na próxima reunião do cupom, que eu acredito que a taxa vai passar para 15%. O professor Adalmir Marchetti acredita que a meta de inflação de 3% é muito baixa. Historicamente, a taxa de inflação no Brasil, depois do Plano Real, tem estado em torno aí de uns 5%. Então, essa meta de inflação deveria ser revista. Isso possibilitaria que o Banco Central fizesse uma política monetária não tão contracionista, que exigiria uma taxa de juros menor. Já o Copom não definiu o próximo passo. O cenário de incerteza e o ciclo de ajuste avançado exige cautela e flexibilidade para incorporar novos dados sobre a inflação. As políticas tarifárias dos Estados Unidos são outro ponto de dúvida, segundo a ata, tanto em relação às próprias ações do governo americano quanto às respostas dos outros países. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. A Polícia Federal cumpriu nesta terça-feira mandado de busca e apreensão domiciliar na cidade de Caraguatatuba, no litoral paulista. A investigação apura a atuação de um grupo criminoso especializado em aplicar golpes contra pensionistas com contas na Caixa Econômica Federal. De acordo com as investigações, os criminosos utilizavam documentos falsos para abrir novas contas bancárias em agências da Caixa, em municípios diferentes dos domicílios reais das vítimas. Na sequência, era solicitado o redirecionamento do benefício previdenciário para a nova conta, permitindo o controle total dos valores que seriam recebidos pelos pensionistas. Além da transferência do benefício, o grupo também contratava empréstimos consignados, utilizava cheque especial e acessava o crédito rotativo da conta. Os valores obtidos eram transferidos via Pix para contas de terceiros, que, mediante pagamento de comissão, atuavam como laranjas. E esses depois repassavam os recursos ao principal investigado, apontado como líder da organização. Os envolvidos poderão ser indiciados pelos crimes de estelionato qualificado e associação criminosa. Da Rádio Nacional em São Paulo, Leandro Martins.
As notificações serão enviadas apenas pelo aplicativo oficial Meu INSS e os beneficiários terão que responder se os descontos foram autorizados ou não. Segundo o coordenador do PROCON da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Marcelo Barbosa, os beneficiários precisam ficar atentos para não serem vítimas de outros golpes envolvendo a devolução dos valores cobrados ilegalmente. Esses golpes chegam principalmente através do telefone ou das redes sociais dos consumidores. Então é importante o consumidor saber que não existe nenhum tipo de contato do INSS ou de uma associação diretamente com o consumidor. Então, se ele receber qualquer ligação e contato falando dos dados deles, vão dar até o nome da associação, ele não forneça dado nenhum. Então fica essa orientação. O ressarcimento, como já foi dito, ele virá acreditado no salário do aposentado, do pensionista, ele vai perceber isso no seu extrato. O coordenador alerta ainda sobre descontos no pagamento de benefícios que, na maioria das vezes, são feitos sem a devida autorização dos beneficiários. Eu arrisco dizer que 100% dos casos que chegaram ao PROCON Assembleia foram casos de pessoas que não fizeram essa contratação ou fizeram sem saber que estava se tratando de um desconto. Resumindo, fraude na contratação sem dúvida nenhuma. O esquema criminoso foi revelado após uma investigação conduzida pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União. As cobranças indevidas estariam acontecendo desde 2019 e teriam causado um prejuízo de mais de 6 bilhões de reais. Da Rádio Inconfidência de Belo Horizonte, Leandro Siqueira, para a Rádio Nacional de Brasília. Pelo menos 6 pessoas foram presas numa operação da Polícia Civil nesta terça-feira, contra suspeitos de envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho. Além do Rio de Janeiro, a ação é realizada nos estados de São Paulo, Rondônia e Mato Grosso, com apoio das polícias locais. A ação faz parte da Operação Contenção, que também está cumprindo 39 mandados de busca e apreensão. Os alvos vão responder por associação para o tráfico de drogas, com emprego de arma de fogo, falsidade ideológica, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e comércio ilegal de arma de fogo. Nesta etapa foram bloqueados pela Justiça mais de 40 milhões de reais em bens e valores dos envolvidos. Segundo a Polícia Civil, o foco das investigações é a atuação interestadual da facção criminosa. Foi identificado um esquema de lavagem de dinheiro que movimentou, em menos de um mês, 5 milhões de reais. O principal objetivo é desarticular a estrutura financeira, logística e operacional da organização, além de prender traficantes que atuam na região. Até o momento, em etapas anteriores da Operação Contenção, já foi solicitado o bloqueio de mais de 6 bilhões de reais em bens e valores da facção criminosa. A investigação teve apoio da Polícia Rodoviária Federal, Receita Federal, Exército Brasileiro e Agência Norte-Americana de Investigação, HSI. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves. Rádio VHV, a pioneira de Moreno.